a pediatra, a doutora Regina Bezerra Pacheco Franco. E nós vamos falar de amamentação. Super importante a gente amamentar os nossos filhinhos, né? Então vamos falar sobre o aleitamento materno e a amamentação. E nos 2 últimos blocos eu vou estar conversando com a minha amiga, a taróloga Cristina Mendes. E nós vamos aí passar uma mensagem, quer dizer, ela vai passar, né? A gente vai tentar passar uma mensagem de final de ano para os nossos telespectadores, uma mensagem de Natal, de otimismo e de alegria, né? Pelo renascimento de Cristo. Bom, e aqui começar com Regina Pacheco Franco, pediatra. Tudo bom, doutora Regina? Tudo bem, Silvia. Prazer tê-la aqui no nosso programa, viu? Prazer meu. Ótimo. Olha, eu estava aqui perguntando para você, aliás, a gente estava falando aqui, né, antes do início do programa sobre aleitamento, e eu disse até para você que eu não tive a oportunidade de amamentar meus filhos o tempo que eu queria, devido à minha ansiedade e tal. Então é isso que a gente quer passar para hoje, com a experiência que eu tive, eu quero poder ajudar a minha telespectadora lá em casa, que pode estar passando pelo mesmo problema que eu passei. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria saber assim, um pouco de você, por que você escolheu a pediatria? A pediatria, quando você entra na universidade, então você vai vendo cada disciplina que você passa, então tem professores que incentivam mais você. Então é justamente nessa hora que você decide sua carreira, quando você vai ao pronto-socorro, ou você tem uma visão geral primeiro na universidade, depois lá o 4º, 5º ano é que você vai começa optando, né? por uma dessas áreas. Uma que você se identifica mais, justamente. Tudo mais, né? E você se identificou com pediatria. Com a pediatria. Quer dizer, você atende crianças até que idade? É importante lembrar que o adolescente também é o paciente do pediatra. Porque olha, muitas vezes a gente não sabe. Mas o adolescente também, então a partir do momento que nasce, porque existe hoje também o pediatra na sala de parto, e já não é só mais para... o SUS também já dá esse direito, né, que antes ele não dava. Então o pediatra está na sala de parto até o momento da adolescência. Que idade mais ou menos na adolescência? Entre a faixa de 18 anos, mas geralmente eles não gostam. Nossa, de procurar, falar pro meu filho de procurar o pediatra. Meu filho, vou levar você ao pediatra. Ele não vai gostar. Não vai querer de jeito mas o nenhum. Adolescente é paciente do pediatra. É paciente do pediatra, né? Quer dizer, até entrar na fase adulta. Justamente, o paciente é do pediatra, já que ele acompanhou geralmente eles acompanham desde o momento do nascimento, então nessa fase de adolescência, que é uma fase crítica, então ele muda de médico, né? Ele vai para um outro médico, então ele tem, o adolescente, ele é um paciente do pediatra, né? Quer dizer, aí o pediatra vai encaminhar para uma pessoa para um outro especialista se for necessário. Se for necessário. Né? Doutora Regina, eu queria assim, então começar a falar sobre o tema que a gente escolheu hoje. O que as pessoas, o que as mães devem saber sobre a amamentação que de repente elas nem saibam? A amamentação, eu vou dividir a importância da amamentação em 2 partes. Uma, vou falar sobre a amamentação que a gente sempre fala, que é a importância do leite materno para o bebê. Mas existe a importância do leite materno para a mãe, que às vezes ela não é tão falada como é para o bebê. Eu acho que não é tão falado justamente mesmo. Vamos começar por aí? A campanha da amamentação deste ano, que junto com o Ministério da Saúde, eu achei assim que ela descreveu perfeitamente. Ela tem uma frase que ela fala, a amamentação é bom para a mãe e melhor para o bebê. Então eu acho que ela conseguiu passar essa mensagem. Então, em relação à criança, nós podemos falar o seguinte, que o leite materno é um leite que tem as propriedades nutritivas, psicológicas e imunológicas que torna esse leite completo, onde não vai existir um substituto, não tem alimentação que substitua o leite materno. Não adianta, a indústria, por mais que ela tenha desenvolvido a tecnologia, ela não vai conseguir embalar um leite e colocar no mercado. A gente vai ter que Isso aí é obra de Deus mesmo, vamos dizer que tão perfeito que não existe cópia. Justamente. Não tem, né? Do ponto de
de vista nutricional, nós vamos falar o seguinte, ele é um leite que tem uma composição química que satisfaz todas as necessidades do bebê. Ou seja, as proteínas, carboidratos, que são os açúcares, as gorduras, vitaminas, sais minerais e a água. Então aqui eu vou parar um pouquinho para falar justamente dessa água que a mãe reclama tanto. Ela faz, doutora, eu estou só amamentando, e a água? Esse neném não vai ter sede, esse neném não vai desidratar? Então não importa, o leite materno, ele tem as necessidades hídricas que o neném vai precisar. Quer dizer, não vai sentir sede. Então a composição química dele, ele vai ter aquela necessidade dele vai ser suprida pelo leite materno. Certo. Então a criança... A mãe não precisa se preocupar. Será que meu filho está com sede? Não precisa. Aquela mãe que pensa assim, será que meu filho está com sede? Ela não precisa se preocupar, porque quando ela vai dar água a esse neném, ela vai dar água utilizando como veículo uma chuquinha ou uma mamadeira. E isso ela vai contribuir no fracasso da amamentação. Quando a partir do momento que ela começa a dar a chuquinha e a mamadeira, ela... É mais cômodo para o bebê, né? Sugar da chuquinha ou da mamadeira. Ele atrapalha. Ele começa a atrapalhar essa sucção, porque a sucção feita no peito é bem diferente da sucção da mamadeira. Certo. Então, o que você vai dando com maior frequência, esse bebê vai acostumar com a chuquinha e a mamadeira e vai terminando deixando no peito. Água, chazinho. Nada. Tá com dor de barriga, vou dar um chazinho. Não, nada. Então, é importante ressaltar o seguinte, esse bebê, ele pode nascer aqui na região Nordeste, como na região de clima frio, como o deserto. Ele não vai precisar, se ele tiver só amamentado, leite materno exclusivo, ele não vai precisar... com a alimentação correta e completa, né? Justamente. Então, esse, vamos dizer que é um alto benefício para o bebê. Para o bebê. Agora, eu queria que você falasse do benefício para a mãe. A mãe tem umas duas outras propriedades então, que o leite materno, que é a propriedade do ponto de vista psicológico, é aquele laço afetivo que a criança cria, a criança e a mãe, né? Justamente. Então, esse contato corpo a corpo, temperatura, o contato corpo a corpo, temperatura, a troca de olhares, a voz da mãe, o cheiro, faz com que a criança se sinta muito mais segura e mais protegida. Então, essas crianças, geralmente, elas são crianças mais tranquilas e elas são crianças também que elas vão se socializar muito mais fácil, principalmente durante a infância. É muito bom isso, né? Do outro lado, nós temos uma outra propriedade, que é a propriedade imunológica, a propriedade de defesas, que esse leite materno passa, que principalmente contra doenças infecciosas, diarreia e as pneumonias, que matam muito e faz aumentar a nossa taxa de mortalidade infantil aqui no Brasil, que é alta ainda. E se a gente for considerar Brasil ainda um país pobre, então já não é uma opção da mãe amamentar, é uma questão de sobrevida para essa criança, certo? Então, agora falando quais as vantagens da mãe. Tem várias as vantagens que a mãe vai ter é a seguinte: uma delas, diminui o sangramento pós-parto. Então, diminuindo o sangramento pós-parto, porque esse útero ele vai regredir mais rapidamente, então a hemorragia vai ocorrer com menos frequência, porque ainda hoje se morre, nós temos um aumento, a hemorragia pós-parto ainda mata, né? Nossa, ainda mata. No Brasil ainda acontece isso. Então, ela diminui esse sangramento. É um método natural de planejamento familiar. Então, desde que a criança ela esteja só amamentada ao peito, livre demanda, de dia e de noite, não tenha ocorrido menstruação, e os 6 primeiros meses de vida, então essa mãe ela tem a proteção, como os demais outros métodos. Nós temos uma faixa aí que pode ocorrer a gravidez, uma probabilidade de 2%, entre 0,5% e 2%. Pode ocorrer, porque depois você vai, a doutora falou que não, ela falou que não ia engravidar, mas ocorre, como outros métodos anticoncepcionais também acontece. Nenhum método ele é infalível, né? Certo.
Uma outra coisa é cômodo para a mãe, tá na temperatura ideal, não existe perigo, não ter que acordar não ter que acordar, levantar, preparar para fazer essa mamadeira, não tem risco de contaminação, que é importante, que é justamente isso que pode provocar doenças infecciosas que a gente pode ter. Não tem que ficar esterilizando. Não tem que estar esterilizando a mamadeira, então só é levantar a blusa e dar o peito ao neném. Uma outra coisa é não desvia os recursos, né, do orçamento doméstico. Ele está ali pronto, de graça, para ser oferecido. Reduz as chances de câncer de mama e câncer de ovário, evita a osteoporose também. Para as mães, para as mulheres que são vaidosas, ela reduz o peso bem mais rápido, porque ela engorda muito justamente no terceiro trimestre da gravidez. Então, ela engorda, ela acumula essa energia sob forma de gordura, justamente para poder amamentar. Então, já que ela está amamentando, ela já está tirando essa energia, essa gordura já está sendo dissolvida e ela vai voltar ao pezinho rapidinho. E outra coisa, o vínculo afetivo, novamente, e temos estudos onde esse bebê, quando ele é amamentado logo na primeira hora pós-parto, o risco de abandono é bem menor. Às vezes ela está com o desejo de abandonar aquele bebê, mas o ato de colocar o bebê no peito torna um vínculo muito grande e o abandono ele é menor nessa fase. Então temos muitas vantagens para a mãe, não só para o bebê, mas para a mãe também. Então, quais as recomendações que você passa aí para os nossos telespectadores para amamentar corretamente o seu bebê? Amamentar, como a maioria pensa, ele deveria, como é um ato fisiológico, um ato natural, e a mulher é da classe dos mamíferos, então poderia muito bem, como é que o mamífero faz? Acabou de dar a sua cria, o filhote vai para o peito, não precisa ninguém, não precisa de ajuda. Mas é justamente isso, nós não somos bichos, então precisamos de uma conscientização, de um preparo para dar a mama. Então, amamentar não é fácil. Eu não posso chegar e dizer que é um ato fácil para o bebê nasceu, colocou no peito e amamentou, não é isso. Para amamentar, a mulher ela passa por uma fase de preparação durante 9 meses de gestação. Então, as mamas elas vão aumentar de volume e o neném nasceu e aí vão entrar 2 tipos de hormônios. Que é a chamada prolactina, que esse hormônio é chamado o hormônio do amor, aonde não necessita, a única coisa que necessita é que o neném sugue. Quanto mais o neném suga, mais se produz leite. Então, a finalidade dele é produzir leite. Já existe um outro hormônio que faz a liberação desse leite. Então, nessa liberação desse leite, os fatores ambientais, os fatores culturais, o despreparo da mãe influencia. E muitas vezes o peito está cheio e não desce absolutamente nada para esse neném, justamente por esse despreparo. Então, o que orientar essas mães? Um pré-natal bem feito, onde o médico vai olhar se tem algum problema que essa mama não venha a trazer algum problema a esse neném normalmente, como são os mamílios. O mamílio é o bico do peito, às vezes ele é invertido, às vezes ele é plano e fica difícil do neném sugar. Então, existem técnicas para esse peito voltar a ter um mamilo ideal para a sucção. Uma boa orientação, temos hoje o banco de leite também, que oferece uma orientação. O ideal é que ela tenha um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, junto com o obstetra e o pediatra, porque o pediatra é o profissional onde a mãe mais recorre nesta hora, quando o neném não está sugando, quando o neném está chorando, querendo mamar. Então, é justamente nessa hora. Então, algumas coisas que eu posso passar para essa mãe, no ato de amamentar, tem que ter cuidado para esse neném não sugar só o mamilo, ou seja, só o bico do peito, porque esse bico do peito ele vai fissurar e pode criar condições para uma mastite. Então, ele tem que pegar a auréola do peito, abocanhar essa auréola do peito para que não aconteça isso. Uma outra coisa também importante o apoio do companheiro, o apoio da família. É muito importante
nesse momento de amamentação. Nós vamos voltar, então, daqui a pouquinho, um pouco mais falando sobre a amamentação. E você que está aí ao vivo conosco, hoje sábado, dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, continua com a gente, telefona, participa, 211-5152. A gente volta daqui a pouquinho. Oi, voltamos aqui com o nosso programa Cidade Mulher na telinha da TV Cidade, ao vivo, todos os sábados, 1h30 da tarde, com as reprises, segundas-feiras, às 8h15 da manhã e às sextas-feiras, às 4 da tarde. Então, se você perder um pedacinho do nosso programa, você pode assistir o que você perdeu. Se você gostou, você pode recomendar aos seus parentes, seus amigos. E também, se você tem alguém que é de Aracaju ou que já morou aqui, conhece a programação da TV Cidade, está ligado nos assuntos aqui de Aracaju, mas está fora, ausente por algum outro motivo, está estudando, trabalhando fora de Aracaju, fora do estado de Sergipe, do Brasil, em qualquer lugar do mundo, recomenda que acesse o site da TV Cidade, www.canalcidade.com.br, www.canalcidade.com.br. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessa a programação da TV Cidade via internet e assiste aos nossos programas ao vivo. Maravilhoso, né? E pode continuar sabendo do que está se passando por aqui. Olha aqui, eu tenho uma curiosidadezinha para você. Você sabia que crianças que não são amamentadas durante os 6 primeiros meses de vida têm até 50% mais probabilidade de desenvolver problemas respiratórios do que aquelas que recebem o leite materno no mesmo período? Essa foi a conclusão de um estudo realizado com mais de 5.000 alunos de escolas brasileiras com idade entre 7 e 14 anos. No total, 4,6% das crianças sofriam de asma e 11,9% tinham chiado no peito. Essas crianças que não receberam amamentação durante os 6 primeiros meses de vida. Está vendo como é importante esse tema que nós estamos aqui conversando com a doutora Regina Bezerra Pacheco Franco, ela que é pediatra e vai continuar falando. E eu quero até perguntar para ela, começar esse bloco com a seguinte pergunta. Doutora Regina, existe leite fraco? Leite materno que é fraco? Não existe. Não existe leite fraco, não existe o leite salgado, que você escuta, né, falar. Salgado demais. Salgado, aí não sei, às vezes ela fala, um peito está salgado e o outro está doce, não existe. Não. A minha família não é boa de leite, não existe isso. Então as mães, mesmo aquelas mães desnutridas, que têm uma desnutrição primária, uma desnutrição leve ou moderada, ela tem a capacidade de produzir um leite satisfatório para o desenvolvimento do bebê. Nós não estamos falando daquela desnutrição que a gente está vendo aí nos países africanos, não é aquele tipo de desnutrição. Sei. Não, porque ali a mãe não tem nem para ela, imagine para passar para o bebê. Mas uma desnutrição leve a moderada, ela produz um leite com condições satisfatórias. Muitas vezes o que a mãe fala de leite fraco é o seguinte: a mãe, logo que o bebê nasce, ela produz um tipo de leite que é o colostro, que é o primeiro leite. E esse leite, ele é um pouco mais amarelado e ela acha assim, que é um leite mais... parece mais com o leite da vaca, né? Que ele é um pouquinho mais forte. Então, esse leite, ele é rico. Vai passar como se fosse a primeira vacina que o neném está tomando, é justamente esse colostro. Logo depois, na segunda ou terceira semana, depois que esse bebê nasce, esse leite, ele vai ficando... Ele tem um aspecto, mas é só o aspecto mais aguado do que o leite de vaca. Mas é bom lembrar que o leite de vaca é bom para o bezerro, não é para o neném. O leite de vaca não é bom nem para a gente, né? Cheio de gordura, a gente tem que tomar o desnatado mesmo, né? É bom para o bezerro, mas para o neném esse leite não é adequado. Então, o leite, ele tem só o aspecto, mas ele tem as proteínas, as vitaminas, o que eu falei, necessárias a um bom desenvolvimento desse bebê. Então, não existe essa história de leite fraco. E quais as medidas de higiene assim, que a mãe deve tomar para amamentar o seu bebê? Assim, para dizer assim, não, então eu vou agora amamentar,
Primeiro, eu acho até que deve ter também, assim, uma certa, assim, a mãe se conscientizar, né, que vai amamentar. Existe isso, assim, vou me concentrar, vou amamentar meu filho, para uma determinada amamentar, concentração, justamente, você tem né? que ter uma concentração, tem que ser um lugar, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, justamente para não acontecer que o que eu falei, que esse hormônio que faz a descida do leite, ele atrapalhe, porque qualquer coisa vai influenciar nessa descida do leite. Ou ela está com raiva até mesmo do companheiro, ou preocupada com alguma outra coisa. Depressão pós-parto. A depressão pós-parto também faz com que essa criança não seja Eu gostaria, assim, até de dar amamentada. um depoimento meu pessoal com relação a isso, porque eu sofri muito depressão pós-parto no primeiro bebê que eu tive, né? Meu primeiro filho. Então, eu acho que eu também não amamentei. Primeiro, porque não fui orientada corretamente durante a minha gestação do fato da importância da amamentação, né? E existia isso há 15 anos atrás, aquela bobagem, né? Que as mães achavam que se amamentasse muito, ia ficar com o peito caído, com não sei o quê. Também eu tinha o problema que eu trabalhava fora, então eu estava licença maternidade e eu achava que eu, depois de 3 meses, não ia poder mesmo amamentar meu filho, que eu ia ter que retornar ao trabalho. Na época, a licença maternidade era só, né, não chegava nem a 3 meses, né? Então eu tinha tudo isso. E eu também sofri muito a depressão pós-parto. Você acha que uma pessoa como eu, que passou por isso, que não amamentou seu filho corretamente porque não teve essa orientação, você acredita que com uma orientação adequada, não sofrendo de depressão pós-parto, eu poderia ter produzido mais leite normalmente? Certeza. Produzir o leite você produziu, com certeza. O que você não fez foi liberar esse leite, justamente por esses fatores que contribuíram. Como você falou, naquela época tinha a história, o peito caiu. Tinha, né? Então, não vou dar de mamar porque o peito vai cair. O peito cai, ele cai normalmente. Eu acho que além da gravidade, né? Vai ficando mais velho, vai tudo caindo um pouco. É um fator constitucional. A própria gravidez também, ela já modifica a mama. Tem pessoas que ficam com a mama mais bonita depois da gestação. Muita gente fica. A própria Xuxa, eu me lembro que a própria Xuxa declarou isso, que achou que seus peitos ficaram mais bonitos durante a gestação e depois também. Depois da gestação. E a amamentação, então, o que fazer? Usar um bom sutiã durante a gestação, durante a amamentação. É importante limpar o seio, assim, lavar bem, higienizar. O engraçado que as mães pensam que vai dar o seio, então tem que lavar esse peito. Não, ela vai tomar o banho diário que ela toma normalmente, o seu asseio diário que ela faz normalmente, os 2, 3, os banhos que ela já é acostumada a tomar, e não necessita limpar. Quanto mais limpa, quanto mais água, quanto mais sabão, mais o risco de fissura vai existir. Sim, então vamos voltar a esse assunto das fissuras. Como evitar as fissuras? Justamente. Né? O nenê deve abocanhar mais a auréola. Sugar, deixar esse neném sugar. Antigamente o pediatra dizia, tem que ficar 15 minutos num peito, 5 minutos no outro. Não existe mais isso. Deixa ele ficar o tempo que ele quiser em um peito. O que a gente recomenda é o seguinte, na próxima mamada, começa pelo peito que não foi oferecido, né? não foi oferecido. Uma outra coisa, não lavar este peito constantemente. Vai dar mama, lava. Acabou a mama, lava. Passa pomada, passa creme, usa algum sabão, nada. Banho diário, deixa que esse leite é cicatrizante. Se acontecer alguma fissura, ele cicatriza. O bom é deixar o neném sugar, esvaziar esse peito. Então, se acontecer da mãe desenvolver uma mastite, né? Porque a gente já viu isso acontece muito, né? Ela pode mesmo assim e deve continuar amamentando o bebê? Não é contraindicação. São poucas as contraindicações para a amamentação. Mastite não é contraindicação. Então, qual seria a pouca contraindicação para a amamentação? A contraindicação. A HIV, por exemplo? A HIV, ela é uma contraindicação só na amamentação ao peito. Desde que esse leite seja retirado e pasteurizado, ela pode dar seu filho. Espera um pouquinho, não entendi. Quer dizer, então a mãe pode tirar o leite... e pasteurizar, então ela vai ter que levar o banco de leite.
Ah, e pasteurizar para levar, quer dizer, leva o banco de leite para pasteurizar o leite, aí então... Aí pode. Então, a contraindicação é o aleitamento no peito, ele é contraindicado. Não pode. A mãe HIV positiva, ela não pode amamentar no peito. Mas ainda assim há esperança, quer dizer, ela deve amamentar sua criança levando o leite ao banco de leite. E sendo pasteurizado. Onde ele será pasteurizado e dado à criança via mamadeira. Via mamadeira, não. Não é aconselhável. Não é. Dá ou com colher ou copinho. Ah, e por que não via mamadeira? Porque é mais fácil ele amamentar, ele tomar esse leite, mesmo o leite materno, porque ela vai, se ele não vai ser amamentado, ele é mais fácil utilizar, não usar, porque ela vai usar depois, ela vai usar, engrossar esse leite, consequentemente, quando ela usa outro leite, ela procura engrossar esse leite e ela vai deixando de oferecer o leite materno. Ah, então oferece na colherzinha. Ou no copinho. Ou no copinho. Olha que barato, eu não sabia disso. Os pediatras, só para agora encerrar a nossa entrevista, estamos encerrando isso aqui. Os pediatras aconselham o uso de chupeta, de mamadeira nas crianças? Porque eu já vi que você falou da mamadeira aqui de uma forma que eu já vi que... Não, por quê? A chupeta ou a mamadeira. Porque então, a chupeta, em inglês, inclusive, é pacifier, que é um pacificador, né? O pacificador dele vai ser justamente o peito. O peito, né? O peito. Como eu falei no início, a chupeta e a mamadeira, ela contribui para o fracasso da amamentação. A partir da hora que ele começa, ele suga diferente. Como ele suga diferente, então a mãe tem a tendência de dar a mamadeira e deixar o peito, e aí ele vai passar a sugar vai tomar só a mamadeira. Esquecendo ele o peito. Vai esquecer o peito. É um fracasso. E a chupeta? A chupeta do mesmo jeito, ela vai influenciar da mesma forma. Influencia, né? Ou mamadeira ou chupeta, ele é contraindicado. Amamentou, não usa mamadeira nem chupeta, porque ela vai ser uma consequência que ela vai deixar a amamentação. Ela não amamenta. O neném que suga, o neném que vai usar chupeta, ele não vai mamar. E, doutora Regina, quanto tempo o bebê deve ser amamentado? No mínimo? São 6 meses. Exclusivamente, só leite? Só leite materno. Nada de água, meses. chazinho, nada? Só mama, leite materno exclusivo. Até 2 anos, seguido de um cardápio adequado. Se a mãe trabalha, como é que ela pode, quer dizer, trabalha período integral, não vem em casa almoçar, aquele esquema, né, que eu trabalhava em São Paulo. Como é que ela faz para amamentar 2 anos? Eu não via condições de amamentar 2 anos uma criança, mas vamos lá, uma mulher que trabalha. Como você falou, nós não tínhamos uma legislação brasileira ainda adequada naquela fase. Então, hoje nós temos 120 dias de uma licença remunerada. Ela pode juntar com mais um mês de férias. Certo. Temos... A partir do 4º mês, quando ela volta ao trabalho, então ela tem direito a meia hora em cada turno, que não seja prejudicial, ela não vai ter perda, né, no salário dela, é garantido por lei. Existe também, então, para as empresas, que a mulher, que ele tenha mais de 30 mulheres, acima de 16 anos, ele tem que ter uma creche perto, ou então um convênio, existe também uma licença paternidade para os pais de 5 dias, né? Existe também isso. O que a mulher deve fazer para conseguir amamentar até 2 anos? Ela vai fazer o seguinte, ela retira seu leite, ela tira com a bombinha, ela pode deixar o seu leite fora da geladeira até 6 horas, dentro na geladeira até 24 horas e no freezer até 15 dias. Olha, então não tem problema, tira o leite e amamenta. Muito obrigada, viu, doutora Regina, pela sua participação super elucidativa. A gente gostou muito de conversar com você. Está convidado em uma próxima oportunidade para a gente falar aí das crianças rebeldes. Tá bem. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, doutora Regina. E você que está aí ao vivo.